Fala meu amigo concurseiro, fala minha amiga concurseira, professora Dayana na área, e hoje nós daremos continuidade ao nosso PNDH 3, tratando especificamente aí do nosso eixo orientador 2, que diz desenvolvimento e direitos humanos. Então acompanha comigo aqui na tela agora, meu aluno. Eixo orientador 2, desenvolvimento e direitos humanos, ok? Será composto inicialmente, por 3 diretrizes, diretriz 4, 5 e 6. Primeira coisa que você precisa saber, meu aluno, sobre o eixo orientador 2, é que ele vai tratar de direitos ambientais, ok? Ambientais como direitos humanos, ou seja, eles estarão inseridos dentro dos direitos humanos, Foi uma novidade aí no PNDH 3, então você tem que ficar atento, porque se é novidade, tem muita chance de cair. Então, vamos lá. Diretriz 4 trata da efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. A diretriz 5 diz valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. E a diretriz 6, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeito de direitos. Então, olha só, uma diretriz inteira para dizer que os direitos ambientais eles estarão inseridos dentro dos direitos humanos. Então, você tem que ficar muito ligado nisso, porque caiu recentemente em prova, inclusive. Então, vamos lá massificar aí cada diretriz. Diretriz 4, a gente falou anteriormente, que é a efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, e ela vem através dos seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão social. Como é que isso vai ser feito? Através, vamos lá, de ampliar e fortalecer as políticas de desenvolvimento social e de combate à fome. Entenda, meu aluno, a partir do momento que a gente consegue aí, limar a fome que existe no nosso país, nós estamos, consequentemente, trazendo desenvolvimento para ele. Então, o que é que o PNDH busca? Fortalecer e ampliar políticas que possam causar essa finalização da fome dentro do nosso país. Expandir políticas públicas de geração e transferência de renda para erradicação da extrema pobreza e redução da pobreza. O que acontece? Nós temos aqui 2 níveis, certo? Nós temos aqui 2 níveis. E o que você precisa saber dentro desses níveis? Que um é a erradicação da extrema pobreza, ou seja, são aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, eles não têm absolutamente nada. E nós temos os declaradamente pobres, que são pobres, mas que pelo menos têm o que comer, têm o que vestir, ainda que em condições mínimas. Então, o que o PNDH ele traz? Ele busca aí, acabar com essa extrema pobreza, erradicar a extrema pobreza e reduzir a pobreza já conhecida pelo nosso país. E isso vai ser feito através de quê? Através de políticas públicas de geração e transferência de renda. Atualmente, nós temos aqui no nosso país um grande exemplo disso, que é o Bolsa Família, que é um programa, certo? Olha só, é um programa permanente, ok? Permanente, anota aí, de transferência de renda, Ele é, meu aluno, inclusive, constado lá no artigo 6º, parágrafo único, que trata dos direitos sociais, ele trata dessa renda, e o PNDH ele reforça isso, reforça essa renda ao povo brasileiro para erradicação da extrema pobreza e diminuição da pobreza já conhecida pelo nosso país. Por fim, inclusão social e acesso aos direitos básicos de forma articulada com as políticas de saúde, educação, meio ambiente e fomento à produção alimentar. Ou seja, meu aluno, nós não temos como falar de uma sociedade desenvolvida se os nossos integrantes do nosso país, o povo brasileiro, não tem acesso à educação, à saúde, à alimentação. Então o PNDH ele reforça essa ideia de oferecer os direitos básicos ao cidadão, como saúde, educação, meio ambiente e outros. Onde é que eu encontro esses direitos sociais? Também lá no artigo 6º, ok? No artigo 6º da nossa Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 88. Passando adiante, nós temos que
Garantir que os grandes empreendimentos e projetos de infraestrutura resguardem os direitos dos povos indígenas e de comunidades quilombolas e tradicionais. Por que isso acontece? Nós temos que diversos empreendimentos multimilionários precisam de espaço, precisam de terra, de terreno, e aí por vezes na compra dessas terras pode que acabar invadindo a terra de povos originários, de povos tradicionais, de povos indígenas, e aí o PNDH ele resguarda o ambiente dessas pessoas, desses povos, através dessa garantia de que grandes empreendimentos resguardem os direitos dos povos indígenas, os direitos das suas terras, da sua cultura e assim sucessivamente. Além disso, integrar políticas de geração de emprego e renda e políticas sociais para o combate à pobreza rural dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, família de pescadores e comunidades tradicionais. O que acontece? Nós temos que entender que o nosso país ele tem um clima muito variado, mas que por vezes pode ocorrer a seca, existe o tempo da pesca proibida. Então, através de políticas de geração de emprego, de renda e políticas sociais, nós vamos conseguir combater essa pobreza rural ali na época da seca, essa pobreza das comunidades quilombolas e indígenas, as famílias de pescadores não ficaram sem renda quando tiver no período de pesca proibido. Então, assim, o PNDH ele visa muito garantir direitos básicos à nossa população. Além disso, promover o turismo sustentável, olha só, muito foco no turismo sustentável e em outras categorias de sustentabilidade, com geração de trabalho e renda, respeito à cultura local, participação e inclusão dos povos e das comunidades, dos benefícios advindos aí da atividade turística. Então, assim, vai ter atividade turística no nosso país, mas essa atividade turística, olha só, ela precisa respeitar a cultura local, meu aluno. Ela precisa incluir os povos das comunidades. Então, eu não posso chegar lá numa comunidade que já é culturalmente existente há muitos anos e eu não posso fazer um turismo que vá degradar aquela ambientação. Então, por isso o PNDH ele traz essa promoção do turismo sustentável. Entendido? Passando adiante, nós temos a diretriz 4, que traz, aí novamente a efetivação do modelo com o seguinte objetivo estratégico: fortalecimento de modelos de agricultura familiar e agroecológica. Olha só, então a gente vê que a agricultura, ela foca naquela agricultura familiar, ou seja, não são grandes fazendas, são propriedades mínimas rurais que vivem ali da agricultura, da agroecologia. Então ele foca muito aí em procedimentos ecológicos que não agridam o nosso planeta, visto que agora os direitos ambientais são incluídos em direitos humanos. Então nós temos fortalecer a agricultura familiar camponesa e a pesca artesanal com ampliação de crédito, ou seja, aquela propriedade ela vai precisar de financiamento para ela poder sobreviver. E aí o PNDH ele traz essa possibilidade aí do aumento de crédito para essas propriedades rurais, inclusive para os pescadores artesanais que têm ali a sua metodologia de pesca, que não é como uma grande empresa, mas que vive daquele produto. Então as linhas de crédito elas são liberadas para ajudar essas pessoas. Além disso, fortalecer a legislação e a fiscalização para evitar a contaminação dos alimentos e dos danos à saúde e ao meio ambiente causado pelo quê? Pelos agrotóxicos. Então os agrotóxicos eles são muito prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O PNDH ele visa formas de combater o uso desses agrotóxicos e as doenças aí que podem advir desse uso. Por isso, busca-se fortalecer a legislação e também a fiscalização, porque uma lei sozinha ela não serve de nada. Então, a gente vai aplicar a lei e vai fortalecer a fiscalização dessa lei, ok? Passando adiante, nós temos que garantir o efetivo acesso à informação sobre a degradação e os riscos ambientais, assim como integrar os atores envolvidos no combate ao trabalho escravo nas operações correntes de fiscalização ao desmatamento e ao corte ilegal de madeira. Olha só, pegando o gancho aqui no que a gente falou, a gente tem a afirmação dos direitos ambientais como direitos humanos. E aí que vai envolver também as pessoas que estão aí, trabalhando de maneira ilegal dentro dessas ações de degradação ao meio ambiente, como, por exemplo, o trabalho escravo nas operações aí de desmatamento e corte ilegal de madeira. Então, busca-se aí garantir o efetivo acesso à informação sobre essa degradação, ou seja, como é que está o nível dessa degradação, como é que está o nível desse desmatamento, e também o combate às pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, muitas delas envolvidas aí em trabalho escravo. Ok? Entendido?
E aí nós temos os responsáveis, né, pela execução desses objetivos das diretrizes, que continuam sendo ministérios e secretarias do governo. E aí nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Por quê? Porque nós falamos anteriormente que a gente tem ali a questão da distribuição de renda para dirimir ali a extrema pobreza, né, pra gente fazer a erradicação da extrema pobreza. E isso vem do combate à fome através do Ministério do Desenvolvimento Social. Assim como nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando a gente fala ali na questão da agricultura familiar, a gente tem a questão da distribuição de terras da reforma agrária. Então precisa que o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalhe dentro dessa situação. Ministério do Trabalho e Emprego, nós vimos também a questão da geração de renda e de emprego para a comunidade de pesca artesanal, para a própria comunidade de agricultura familiar. Então é necessário que o Ministério de Trabalho e Emprego esteja atuante aí dentro das diretrizes e dos objetivos. Assim como, não menos importante, muito pelo contrário, muito importante, o Ministério do Meio Ambiente. Porque, meu aluno, mais uma vez enfatizando, meio ambiente, ok? Direito, vamos anotar até assim, ó. Direitos ambientais, ok? Ó, direitos ambientais estão inclusos em direitos humanos, ok? Então, os direitos ambientais estão inclusos como direitos humanos. Por esse motivo, o Ministério do Meio Ambiente, ele é totalmente necessário para a nossa ação, entendido? Passando adiante, nós temos aí as secretarias e outros ministérios. Nós temos principalmente a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Por quê? Porque nós estamos tratando de desenvolvimento e direitos humanos. Ministério do Turismo, nós vimos anteriormente, em outro momento, que existirá o turismo sustentável, né, dentro da nossa região, do nosso país. Por quê? Porque não pode ofender a cultura local, tem que se dar ali com os povos locais, com os povos originários, com os povos indígenas. Então, o Ministério do Turismo, ele é atuante dentro dessas diretrizes, assim como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente volta novamente para a questão da agricultura familiar. Então, esse ministério, ele tem que ser atuante dentro dos objetivos. E por fim, Ministério de Ciência e Tecnologia. Por que é importante esse ministério? Nós vimos anteriormente, durante toda a aula, que muito se é falado na questão da sustentabilidade e na criação de novas tecnologias para manter essa sustentabilidade. Então, não tem como a gente falar de tecnologia se a gente não falar do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, sim, eles também são atuantes de maneira profunda aí nos objetivos e diretrizes do PNDH3, principalmente aí da questão do eixo orientador 2, né, que trata do desenvolvimento e direitos humanos. E aí agora nós vamos fazer umas questõezinhas para fixar esse conteúdo. Então, bora lá, acompanha aqui comigo na tela. O que o eixo 2 da Política Nacional de Direitos Humanos prioriza em relação ao desenvolvimento? Então, o que é que foi mais falado aí durante a nossa aula? Desenvolvimento econômico acima de qualquer impacto ambiental? Logicamente que não, né? Busca-se o desenvolvimento econômico, mas jamais acima de qualquer impacto ambiental. Porque, lembre-se, os direitos ambientais estão agora inseridos dentro dos direitos humanos. Então, busca-se cuidar do meio ambiente, não fazer qualquer coisa acima dele. Item B, crescimento econômico como único objetivo das políticas públicas. Não, além do crescimento econômico, nós temos o cuidado com o meio ambiente, ok? Cuidado com o meio ambiente, com as tecnologias, com os transgênicos. Então, assim, o item B está incorreto ao dizer que o foco é apenas no crescimento econômico. O item C fala do desenvolvimento sustentável, que integra direitos sociais, econômicos e ambientais. Perfeito, meu aluno. Nós viemos a aula inteira falando sobre isso, né? Que a gente busca, o PNDH, ele busca um desenvolvimento sustentável, ou seja, não é um desenvolvimento feito de qualquer forma visando só o lucro, mas um desenvolvimento que a cidade desenvolva junto, a população desenvolva junto, o país e o meio ambiente também. Por isso que ele integra os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos ambientais. Item D,
descentralização de políticas públicas sem atenção às desigualdades. Olha só, já são duas coisas que não casam no item, porque as políticas públicas, elas são literalmente feitas para tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Então eu não tenho como falar de política pública sem dar atenção às desigualdades sociais existentes no nosso país. Elas são focadas exatamente para trabalhar essas desigualdades. E por fim, o item E diz que foco exclusivo em áreas urbanas e industrializadas. Isso aqui está totalmente incorreto, meu aluno. Nós vimos que o foco é no desenvolvimento sustentável, que cuida da cidade, mas que também cuida do meio ambiente. Então, por este motivo, gabarito aí é o nosso item C, de caveira total. Vamos lá. Segunda questão. No Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, a diretriz que visa promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos está prevista no eixo orientador. Olha só, nós já vimos que os direitos ambientais agora eles estão inseridos aonde? No eixo orientador de número 2, que vai tratar do desenvolvimento, ok? Desenvolvimento é direitos humanos e direitos humanos. Então, o nosso item correto aqui vai ser o item B, porque é a diretriz referente ao cuidado com o meio ambiente. Então, o gabarito é o item B de Brasil. Tamo junto, meu aluno. Não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.